Por que os homens estão cada dia mais princesos? O fenômeno dos homens princesos. Por quê? O que está acontecendo? Que os homens estão cada dia mais arredios e menos comprometidos com a busca por uma parceira feminina. Por que está acontecendo esse fenômeno global? Eu vi uma grande amiga minha, uma pessoa muito inteligente, que eu gosto muito, postar isso, que os meninos estão cada dia mais princesos, e hoje a gente vai fazer uma análise do porquê isso acontece, tentando deixar o mais impessoal possível, uma análise objetiva do porquê isso está acontecendo na sociedade. Esse é um fenômeno global. Os homens perceberam, as mulheres perceberam, e por que isso está acontecendo? Qual que é a lógica por trás disso? O que tá vendo? Que os caras estão cada vez mais princesos, né? Menos viris, né? Estão se esforçando cada vez menos. Eu vou explicar aqui em alguns pontos, né? Acho que eu tenho 6 pontos aqui do porquê isso acontece, né? Vou tentar destrinchar isso para vocês de um jeito mais impessoal possível. Se você é de um espectro mais de esquerda, você vai entender perfeitamente. Se você é de um espectro conservador, você vai entender perfeitamente, independente do seu espectro político, social. Esse vídeo aqui tá bem objetivo, não tô usando as minhas semióticas aqui, tá? Nem como homem, isso aqui é uma análise objetiva do que tá acontecendo. Claro que algumas coisas eu vou ter meu ponto de vista aqui, mas vão estar bem respaldados aí por estudos, por matérias, tá? Não é nada achismo, isso é o que está acontecendo. Em primeiro lugar, a gente tem a teoria do 80-20, tá? Muito respaldada aí pelas estatísticas das próprias redes de relacionamento, né? Das plataformas que a galera usa para se relacionar, tipo Tinder, Bumble e afins, né? Que 80% das mulheres procura 20% dos homens, né? Algo aí voltado, né, naquelas coisas que coach e Red Pill adora sobre a hipergamia feminina. Hoje a gente tem um ambiente muito favorável para esse lance da hipergamia, que é a busca sempre pelo homem que esteja mais apto. E eu particularmente não vejo problema nenhum com isso. Talvez porque eu nunca tenha tido problema em me relacionar. Eu já tive problemas em relacionamentos, mas em conseguir parceiras eu nunca tive, né? Nunca tive problema em sair com mulheres bonitas ou, sei lá, conseguir ter um date ou sair com alguém, eu nunca tive. Talvez por isso não seja um calo pra mim, mas é um calo pra muitos homens, eu sei. Mas 80-20, o que isso significa? Significa que 80% das mulheres procuram 20% dos homens. São aqueles homens que estão no ápice mesmo, estão cada vez mais pra cima, né? O cara é tipo CEO. A internet democratizou isso. Se for uma mulher bonita, se uma mulher é bonita, ela consegue receber mensagens desses 20% de homens tranquilamente. Os 20% mais ricos, os 20% mais aptos, mais inteligentes, o que tem mais relevância dentro da sua área de domínio. Então, esses 20%, eles estão nadando de braçada. Só que tem um fenômeno que vai na contracultura disso, que é o seguinte: esses 80% dessas mulheres vão se interessar por esses 20% desses homens, certo? Só que esses homens sabem disso, então eles não precisam se esforçar tanto. Não existe mais aquele esforço gigantesco do cara que tá nesses 20% para sair com uma mulher, porque o inbox dele sempre tem alguém que vai responder a isso, ou pior ainda, ele não precisa nem mandar, as meninas mandam para ele. Por que ele vai se esforçar? Por que ele vai ser um macho alfa se ele parado, quieto, ele consegue atrair mulheres? Isso que eu tô excluindo desses 20%, os caras que já são casados, os homossexuais, os caras que absolutamente não querem ter nenhum tipo de relacionamento sério, os predadores, os caras que estão aqui e que não vão pra balada. Então, além desses 20% serem muito decantados, você ainda vai ter aqui dentro desses os caras que simplesmente perceberam que eles não precisam fazer movimento nenhum para conseguir mulher. Zero. O cara não precisa se esforçar em nada. Ele fica parado e ele vai atrair mulher de maneira passiva, porque eles já são dominantes dentro do cenário que eles escolheram. E aqui eu tô falando de toda sorte de cenário, tá? É o Pleiso Vida Louca que mora lá na periferia e ele tem um cargo a mais, que seja dentro da sociedade ali que ele tá e ele consegue atrair mulher de maneira passiva. É o cara que é o dono da empresa aos 23 anos e é bonito e não precisa fazer esforço nenhum porque ele sai com quem ele quer. É o influenciador que fala de determinado assunto e tem um alcance de, sei lá, 15 milhões de pessoas por mês. Esses caras, eles não precisam se mexer para conseguir mulher. Não precisam. Vai pingar mulher no colo dele tranquilamente. E aí esses 80% dessas mulheres
elas ficam, caramba, parece que tá mais difícil conquistar homens. Sim, porque grande parte dos homens que são working class heroes, que são os caras, tipo, super comuns, o cara daqui trabalha das 8 às 6, não é tão bonito, dirige um Corsa Wind, ele não tem, ele é invisível socialmente. Ele é um not people. Você nem repara nele. Então, 80% das mulheres estão pesquisando 20% dos homens como parceiros. E esses 20% desses homens não precisam fazer tanto esforço porque eles têm um campo amostral gigantesco. Conseguiu entender isso? Faz sentido pra você? Segundo, já aproveitando o gancho, o homem médio ele cansou. É cansativo você viver um jogo, né? Eu imagino que seja muito cansativo você viver um jogo que você não ganha nunca. O cara vai estar lá, ele tá das 8 às 6 trabalhando. Ele não é tão bonito, ele ainda tá numa fase de estudo, ele tá tentando fazer alguma coisa da vida dele. Aí ele tem que flertar com uma infinidade de mulheres, seja no Tinder, no Instagram ou no barzinho que ele vai, pra, tipo, ser rejeitado e ser pisado, e às vezes a menina olhar pra ele de cima e embaixo, e ser mal educado, e ser grosseira. Ele não tá vendo o esforço dele compensando. O homem médio, às vezes ele quer chegar na casa dele e estudar, e abrir uma cerveja, e jogar um videogame. Houve sim eu vou usar o termo infantilização, mas é uma infantilização movida por trauma. O cara tá cansado. Se um comportamento não recebe o estímulo correto, a probabilidade é geral que esse comportamento cesse, né? Se não tem um bom reforçador, pra que eu vou continuar fazendo? Se não tem um motivador bom, pra que eu vou continuar fazendo? O homem médio, ele tá cansado. E ele é a maioria. Esses 80% que sobram de homem médio, ele tá cansado. E muitas vezes ele tá cansado não só mentalmente, ele tá cansado de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas e de não ser reconhecido. De muitas vezes ser visto como um predador, ser visto como um cara xarope. Às vezes o esforço dele para abordar alguém é visto como se ele fosse chato. Às vezes ele é de fato chato, ele não tem as social skills para puxar um assunto com uma mulher. Ele não sabe o que vai entreter uma mulher, ele não aprendeu isso na escola. Então ele é realmente chato. Então o homem médio ele cansou. Ele tá fadigado. E aí a gente vai pro passo 3. Esse homem médio ele busca o seu descanso em dopamina e conforto. Pra quê que eu vou ficar me esforçando e tomando tapa na cara, seja literal ou figurado, em rolê e afins, se eu posso, sei lá, me entregar ao meu videogame, se eu posso me entregar à pornografia, se eu posso me entregar à minha casa, que é bonitinha, que eu mobiliei, tá legal. O cara médio, ele achou conforto em outras coisas, que não envolvem a caça feminina, né? Eu vou usar um termo muito feio, mas eu tenho certeza que minha audiência vai me respaldar e vocês têm maturidade para lidar com isso. O macho buceteiro dos anos 90, aquele cara que andava 400 km para ficar com uma mulher, que ia pra um lugar, ia totalmente desamparado pra um lugar que você não entraria com uma AK-47, ele tá cada vez mais escasso. Esse cara tá achando dopamina e conforto em outras coisas, que não tá valendo a pena. Quando o saldo do comportamento não vale a pena, esse comportamento é extinto. Então tá sim ficando mais difícil, porque o cara médio, ele não tá querendo mais fazer esse papel, né? Ah, deixa pra lá, não tá funcionando, para. E aí ele acha conforto em outras coisas. Ele acha conforto na mina do job. Entendeu? Quando você perde esse instinto de caça, eu vou falar disso mais pra frente, tanto faz, pode ser uma garota de programa. Eu vou falar sobre isso já já. Mas o conforto venceu. O conforto venceu a feminilidade, a dopamina venceu a feminilidade. Por isso que a mulher tá lá na balada, os caras tão olhando e não vão falar nada. Entendeu, mais ou menos? Em quarto lugar, aproveitando o gancho, mais uma vez, fiz vários ganchos e foi sem querer, juro. Demonizaram a masculinidade. Não é legal mais ser homem, não é status ser homem. Tipo, a gente viveu uma cultura um tempo atrás, você que tem mais de 20, entre 25 e 30, com certeza você viu, mas até as pessoas de 20 anos viram. Os caras pediam desculpa por ser homem. Me desculpe por ser homem. Eu não vou pedir desculpa por ser homem, eu adoro ser homem. Jamais que eu vou pedir desculpa por ser homem. E essa demonização da masculinidade, pros 20% lá que estão lá em cima, isso também é bom. Porque ele precisa se mexer menos. Se demonizaram todo o arquétipo masculino, duas categorias se beneficiam muito. É esse cara que tá nos 20% lá de cima
porque ele não precisa se mexer tanto, ele não precisa fazer tanto, e as meninas vão continuar pingando, porque debateu-se aí que a masculinidade é horrorosa, então algumas mulheres começaram a fazer esse papel masculino. Aliás, de falar em papéis masculinos e femininos, você é demonizado por muita gente, viu? Não existe mais isso, você tem que falar de uma maneira mais cinzenta. Mas mais uma vez, aqui eu tô falando num linguajar de senso comum que eu tenho certeza que a minha audiência consegue compreender. Para esses 20% não ter um papel masculino é ótimo. É o Caio Castro falando que não precisa rachar a conta. Que não precisa pagar a conta inteira, que ele pode rachar a conta. Por que ele fala isso? Por que ele se sente tão bem em falar isso? Porque ele não precisa mesmo. Ele tá saindo com as minas do Projac que ganham o mesmo tanto que ele. Por que ele vai rachar a conta? Ele nem vê sentido nesse comportamento. Ele não falou de um ponto de vista maldoso ou que ele é um princeso. Ele literalmente não precisa. Pra que você vai fazer algo desse jeito? Eu fui ensinado pela minha mãe a pagar, independente do rolê que eu tiver, porque isso ia me dar uma sensação que eu sou provedor e que eu sou masculino. Então eu gosto disso, né? E eu também nunca tive um date que, sei lá, nunca se converteu pelo menos em um beijo na boca. Eu nunca fui explorado por mulheres. Eu acho muito engraçado quando os caras começam, paguei tudo pra mina e ela comeu e foi embora e não me deu nenhum beijo. Isso nunca aconteceu. Talvez porque eu seja muito bom em selecionar parceira mesmo informal, ou talvez porque a minha bolha não tenha tantas mulheres assim. Eu acredito até que existam mulheres interesseiras, mas eu nunca passei por isso. Não é de um ponto de vista pessoal. Nunca tive problema com dinheiro, nem com ex, nem com mina que eu saí informalmente. Nunca fui roubado, nunca fui assediado financeiramente nesse aspecto. Mesmo porque eu também não tenho dinheiro, né? Eu não sou rico. Mas para os 20% isso é bom. E outra classe que se beneficia muito da demonização da masculinidade é o predador. Porque o predador, ele não vai deixar de ser predador numa sociedade em que demoniza-se a masculinidade. Ele vai continuar assediando, ele vai continuar sendo um pária, ele vai continuar sendo... Não posso nem usar o termo aqui, mas ele vai continuar sendo um molestador, ele vai continuar sendo um abusador. E sem homens, isso é uma coisa que as pessoas falam, assim, existe até esse ditadozinho, né? De quem protege dos próprios homens são os homens. Mas é verdade. Numa sociedade em que homens maus podem correr livremente porque os homens bons não se sentem no direito de exercer sua masculinidade, que o espectro masculino é isso, é proteção, é cuidado, é provisão. Numa sociedade em que os aspectos bons são demonizados, os predadores correm soltos. E aí você vai ter cada vez mais predadores financeiros. Esses dias apareceu uma matéria sobre o galã do Tinder, um cara que roubava as mulheres no Tinder. E é um senhor, com todo o respeito do planeta Terra, é um senhor muito feio. Aí você me pergunta, como isso acontece? Isso acontece porque ele é um predador clássico. Ele não precisa da beleza dele, ele nem liga pra beleza dele. Ele sabe onde ele tem que apertar. E ele corre solto porque não tem homem de verdade. Por mais senso comum que seja esse termo, homem de verdade, né? Mas não tem aquele homem com aquele senso de provisão, com aquele senso de cuidado, com aquele senso de vou cuidar dessas pessoas, vou cuidar das crianças, vou cuidar das mulheres. Não existe, o predador corre solto. Não existe homem de verdade. Esse lance tão implícito, né? Tão assim, pô, mas o que é um homem de verdade? Vamos colocar um homem de verdade como o cara que provê, o cara que cuida, o cara que tá nas bases da sociedade, o cara que tem um trampo difícil, que é um working class hero. Ele não tem mais segurança para exercer a masculinidade dele. Quem vai ter segurança para exercer são os predadores. Por incrível que pareça. Então, para os 20% que estão lá em cima, isso é melhor ainda, demonizar a masculinidade. E para quem tá para baixo também é maravilhoso, porque o predador já não ligaria naturalmente, agora ele não tem que se preocupar nem em tomar uma pisa, então ele também vai correr solto. Por isso que isso dá uma impressão que os caras estão cada vez mais princesos. E isso faz com que você também tenha que olhar muito bem com quem você está se envolvendo, porque a chance de você estar se envolvendo não com um princeso, mas com um cara que é um predador nato é enorme. Em quinto lugar, um medo de ser acusado de assédio. Isso aqui é muito real. Você vai falar pra mim, Kai, isso não existe, isso é falso. Eu dou mentorias, eu dou aulas pra homens de valor. Eu tive esse privilégio muito grande, conheci homens muito ricos e com muito status no que eles fazem. E eles morrem de medo de ser acusado de assédio. Eu vou contar 2 casos pra vocês, são reais. Você pode falar, isso o Kai tá inventando pra storytelling do vídeo dele. Não é, é real. Eu tenho um grande amigo meu que é CEO em Santa Catarina, ele não pega elevador com mulher. E não chama mulher pra happy hour de jeito nenhum. Nenhum. Happy hour dele é só com homem. Se for mulher junto, ele não vai. Por quê? Palavras dele, eu tenho muito pra perder. Ele já é, ele não tá no mercado, né? Ele é casado.
ele não pega elevador com mulher e ele não vai pra happy hour que tem a mulher. Outro caso, amigo meu, professor, excelente pessoa, um ser humano maravilhoso, casado, muito bem casado. Toda a prova que ele vai dar, se sobram só 3 meninas no final da prova, elas só podem sair juntas se elas não saírem, se elas quiserem sair, por exemplo, eu vou sair mesmo assim, as 3 deram a prova. Ele não deixa as 3 últimas saírem para não correr o risco de ficar uma só com ele dentro da sala. E mesmo assim, quando sobram só 3 mulheres, ele abre a porta e fica embaixo da câmera para saber que ele não teve contato físico com elas nenhum. Então, o homem, ele tá não só com medo do escrutínio, com medo da abordagem dele ser princeso, ele tá com medo real de ser acusado de assédio. Ele tá com medo real de alguém inventar um falso testemunho e ele ter que provar a sua inocência, sendo que mediante um tribunal social, um tribunal na internet, ele já vai estar condenado. Porque se você levanta o falso testemunho dele, até ele provar que ele não é, a carreira dele já foi pra casa do cacete, né? Então existe um medo real dos homens abordarem. Eu evito muito abordar pessoas em público. Eu sempre parto do pressuposto que a menina tá olhando pra mim porque ela me conhece dos meus vídeos. Eu nunca penso, de uns 5, 6 anos pra cá, eu nunca penso que a menina tá me paquerando. Eu sempre penso, ela conhece eu dos vídeos. E aí às vezes eu vou falar com a menina, eu falo, pô, você tá me olhando faz tempo, aconteceu alguma coisa? Ela fala, pô, achei que você nunca ia chegar. Ela nem sabe quem eu sou. Não tem a menor ideia. Mas eu tenho que pisar em ovos, porque eu também tenho, de certa forma. Não um medo gritante, não é paralisante. Eu não vou deixar de falar com uma mulher por causa disso. Mas existe. Esse medo existe, tá? Então, também tem isso. Às vezes o cara não tá sendo princesa, ele tá sendo extremamente cuidadoso. Porque ele tem medo e ele tem muito pra perder. Os caras desse 20% aqui, eles são extremamente cautelosos quanto a isso. Inclusive, tem mano que eu conheço que também já dei aula pra caras assim, que tem contrato. Contrato de namoro, contrato de ficante. Já estamos nesse nível, tá? Não é algo surreal, não. É algo que acontece tranquilamente, tá acontecendo o tempo todo. Em sexto lugar, algo mais filosófico, que eu tô vendo na minha aula de sexualidade com o meu lindo do meu professor, Marcos Vinícius Gabriel. A finalidade do sexo hoje é ejaculatória. Não existe um construto social do que é o sexo. O sexo não é mais a conquista, o beijar, o levar pra cama, o toque, o cheiro, todo o resto. Não é uma construção. O sexo é pra gozar. Nessa geração, nesse período, o sexo é aqueles 13 segundos que você goza, se você for homem. 13 segundos não, né? Um pouquinho menos, 7 segundos, 6, 7 segundos. É aquele periodinho que você goza, o sexo é aquilo. A finalidade do sexo é totalmente ejaculatória. E quando a finalidade é inteira ejaculatória, não tem por que eu caçar. Eu sou um caçador cansado, eu não preciso ir lá flertar com a menina, porque isso não me traz prazer. O que me traz prazer é gozar. E se é só gozar, eu posso ver pornografia. Eu posso pagar um OnlyFans. Eu posso contratar uma menina do job por R$200, que é uma menina linda, que vai andar de mão dada comigo e falar que eu sou lindo. Se a finalidade do sexo é ejaculatória, não existe por que eu construir nada. Não existe uma construção de masculinidade quando a finalidade de toda a minha vida, quando todo o propósito da minha vida é soltar uma gala no chão. Com todo respeito ao termo chulo, mas é isso. Não existe. Isso não existe mais. Isso tanto nos 80% quanto nos 20%. A gente vive uma geração cujo Deus é o gozar. Eu só preciso gozar, eu não preciso do pormenor. E as mulheres se adaptaram bem a isso, tá? Antes existia aquele lance do eu gozo e a minha namorada quer ficar grudada comigo. Não, hoje as meninas também querem que você goze e vá embora do apartamento delas. Elas não querem que você fique dormindo lá, não. Elas se adaptaram muito bem a isso aqui. A finalidade do sexo para a mulher também virou gozar. E aí numa sociedade em que tudo é gozar, para que eu trabalho o capital humano? Para que eu trabalho a educação? Para que eu trabalho o amor? Para que eu trabalho a consideração por quem eu tô colocando a minha genitália? Não precisa. É só eu gozar e ir embora. A finalidade do sexo se tornou ejaculatória. E numa sociedade em que tudo gira em torno do gozar, as pessoas ficam cada vez mais preguiçosas. Porque eu tenho muitas formas de gozar hoje. Tanto gozar a vida quanto gozar na vida. Então eu espero que esses 6 pontos aqui elucidem para vocês o porquê que a gente está vivendo uma era de homens princesos.
Tem muito homem princesa? Tem, mas tem o cara que tá traumatizado, tem o cara que teve a sua masculinidade demonizada, tem o cara que tá viciado em dopamina, tem o homem médio que é masculino, mas cansou de tomar toco, cansou de ser humilhado, tem o cara que tem medo de ser acusado de assédio, tem o cara que isso pra ele só interessa gozar, então ele prefere ir pra balada só pra beber e no final da noite contratar uma menina do job. Isso é reflexo de uma sociedade que, por mais que as métricas digam que a gente tá indo bem, adoeceu. Né? A gente vive uma sociedade adoecida. Em métricas e marcadores nunca estivemos tão bem. Em aspectos que são mais subjetivos, a nossa vida tá uma porra. Literalmente. Então, é isso que tem acontecido. Por isso que tem cada vez menos homens dispostos a abordar meninas nas baladas. E tem cada vez menos caras que se arriscam além do like num story. Por esses e outros motivos, tá bom? Você que se interessou no lance do 80-20, eu vou falar sobre isso no meu próximo vídeo. Você que é homem ou mulher, se você for mulher também quiser ver a título de curiosidade, mas vai ser um vídeo mais para os meninos, de como você se tornar um cara desses 20%, tá bom? Não é difícil, dá para fazer tranquilamente. Eu tive uma carga de estudo que me permitiu chegar nesses 20%. Eu não passo perrengue com isso aqui, né? Não tô falando por arrogância, não tô falando... Tô falando pra que você veja que é possível. Não tô me gabando aqui pra você. Olha, fazendo fusquinha. Não, eu tô nos 20%, não precisa me preocupar. Não. Eu sou um neurocientista, você é um futuro psicólogo. Eu me preocupo com tudo isso aqui. Mas nesse aspecto de ficar sem menina pra eu sair, eu não me preocupo. E aí eu vou te falar o porquê. Porque eu também, às vezes você vai ouvir e fala assim, é porque ele tem dinheiro, é porque ele tem carro, é porque... Não tenho dinheiro, não tenho carro. Não sou bonito e não sou alto, tenho 1,75 m. Então todo aquele negócio que os coaches falam, que mulher gosta de dinheiro e afins, que tem que ser alto e tem que ser bonito, isso é 80% do tempo é besteira. E eu vou falar pra você melhor no próximo vídeo por que é besteira. Tá bom? Grande abraço. Lembre-se sempre que você pode ser diferente desse padrão que eu falei aqui e se comporta.